Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira. Uma quinta-feira com novidades importantes a trazer aqui a vocês logo pela parte da manhã. Vamos falar, é claro, de bastidores da Vasco TV, pois ontem foi divulgado o bastidor de Vasco da Gama 3, Marcílio Dias 1. E o que fica marcado? A linda e grande festa do torcedor vascaíno catarinense. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre a tabela do Vasco da Gama neste mês de março, que praticamente já foi definida. O Vasco enfrenta a Portuguesa nesse próximo domingo para abrir as portas do mês de março. Tem semifinal, tem Copa do Brasil com o adversário também já definido. A gente vai deixar aí o calendário pronto, do mês de março para você, torcedor vascaíno, e falar, é claro, sobre o mercado, pois temos informações importantes para trazer a vocês sobre um atleta uruguaio, um nome aí que poderá estar pintando na nossa colina histórica. Será que tem negócio? A gente vai falar sobre isso, ou seja, um Acorda Vascão muito agitado, como a gente já falou logo na manhã desta quinta-feira. Porém, é claro, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não demore, vem agora aqui embaixo, onde tem aí essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família, caso ainda não nos conheça, Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Tranquilo? Vambora então, rapaziada, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente este Acorda Vascão, falando sobre este mês de março. O Vasco, que nesse próximo domingo abre aí o mês de março, entrando em campo contra a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro. O Vasco enfrentará a equipe da Portuguesa pela última rodada deste Campeonato Carioca, 11ª rodada. Rodada essa que definirá os adversários, ou melhor, o adversário do Vasco da Gama na semifinal do Carioca e os confrontos, das semifinais. Porém, para que o Vasco consiga se classificar para essa semifinal do Cariocão, precisa vencer. Só depende do Vasco da Gama, matematicamente o Vasco ainda não conseguiu a sua classificação, porém uma vitória coloca o Vasco dentro das semifinais do campeonato estadual. O Vasco enfrenta a equipe da Portuguesa e outros clubes aí do G4 enfrentam também adversários difíceis, como por exemplo, o próprio Botafogo enfrentará o Fluminense, que hoje é o segundo colocado dentro do campeonato carioca. O Nova Iguaçu, que hoje é o terceiro colocado, enfrenta a boa equipe do Volta Redonda, que foi o último adversário do Vasco no sábado passado. O Flamengo enfrenta uma equipe mais fácil, inclusive a mais fácil, deste campeonato carioca, que é o Audax, que não conseguiu pontuar ainda neste cariocão, vem de fato muito mal, são 10 partidas, 10 derrotas, nenhum ponto conquistado. Então a expectativa é que o Flamengo conquiste a sua vitória, conquiste inclusive o título da Taça Guanabara, fique na primeira colocação, mas está tudo muito aberto ainda para Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Como funciona aí o chaveamento do Campeonato Carioca? O primeiro colocado enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro. Deste momento de chaveamento, as semifinais acontecem entre Flamengo e Vasco e Fluminense e Nova Iguaçu, com a vantagem de empate para o primeiro e o segundo colocado. Ou seja, se o primeiro jogo for 1-0 e o segundo jogo 1-0 para a outra equipe, 1-1 no placar agregado, a equipe que terminou ou na primeira ou na segunda colocação do Campeonato Carioca nas semifinais tem a vantagem do empate. Esse é o regulamento da FERJ, mas como a gente trouxe, tudo pode mudar. O Vasco tem 19, o Nova Iguaçu tem 21, o Fluminense também tem os mesmos 21. Final de semana o Fluminense encara um Botafogo animado após golear ontem o Aurora pelo placar de 6-0, uma goleada que reanima, os ânimos do Botafogo e, é claro, podendo ainda sonhar com uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, caso conquiste a vitória sobre o Fluminense e caso o Vasco perca um empate para a equipe da Portuguesa nesse próximo domingo. Então, tá tudo aberto. Pode ser que o Vasco vença o seu jogo, o Fluminense perca a sua partida, o Nova Iguaçu também, e o Vasco enfrente aí a equipe ou do Fluminense ou do Nova Iguaçu com a vantagem no empate, terminando aí essa Taça Guanabara na segunda colocação. Pode ser também, que o Fluminense perca a sua partida para o Botafogo, o Nova Iguaçu vença o seu jogo, o Vasco também vença o seu jogo, e aí as semifinais irão acontecer entre Vasco e Nova Iguaçu, com o Nova Iguaçu com a vantagem do empate, e Flamengo e Fluminense
tudo pode acontecer, torcedor vascaíno, tá tudo muito aberto, porém já temos aí data, né, para essa partida. O Vasco enfrenta a Portuguesa do Rio de Janeiro neste próximo domingo, dia 3 de março. Após enfrentar a Portuguesa no dia 3, o Vasco da Gama no final de semana do dia 10 ou no dia 10, no dia 9, né? Depende aí de qual posição o Vasco ficará no chaveamento das semifinais. Mas as semifinais acontecerão no dia 9 e no dia 10, ou seja, no sábado e no domingo, enfrentando a equipe do Nova Iguaçu, do Fluminense ou do Flamengo. Segundo jogo das semifinais acontecerá no dia 17, mas entre as semifinais do Campeonato Carioca, no meio da semana, o Vasco terá uma partida de Copa do Brasil. Então é no dia 3, agora, neste próximo domingo, Portuguesa. No dia 9 ou no dia 10, teremos Vasco e o seu adversário nas semifinais do Campeonato Carioca. No meio da semana, o Vasco enfrentará o Água Santa pela Copa do Brasil, já passaremos sobre isso. No final de semana posterior, né, essa partida da Copa do Brasil, o Vasco enfrentará o seu adversário nas semifinais do Carioca na segunda partida, e aí caso consiga a classificação para as finais do Campeonato Carioca, o Vasco retornará a campo apenas no finalzinho de fevereiro. Já foi definida aí pela FERJ, né? A primeira final acontecerá no dia 31 de março, falei fevereiro, e o segundo jogo da final no dia 7 de abril. Então, os 4 embates aí, os 2 das semifinais e os 2 da finais, todos esses acontecerão nos domingos, nenhum no meio de semana. Então, adversário definido praticamente aí, aliás, os adversários se definirão, né, nesse final de semana do Campeonato Carioca, porém para o Vasco o adversário da Copa do Brasil já está definido. O Vasco enfrentará nesta Copa do Brasil o Água Santa, equipe que no ano passado foi a grande finalista do Campeonato Paulista, eliminando gigantes. A Água Santa foi um fantasma, né, no último Campeonato Paulista, eliminando Santos, eliminando São Paulo, chegando aí às finais do Campeonato Paulista, colocando medo de fato no Palmeiras, e nesse momento inclusive vindo também muito bem. O Água Santa vive um momento de grande crescente hoje no futebol de São Paulo. Hoje no Campeonato Paulista a gente olha o Água Santa e vê ele numa colocação muito boa. Hoje, o Água Santa no Campeonato Paulista, na sua chave, no Grupo B, ele tem aí em 10 partidas, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Aí uma pontuação ok, né, para uma equipe de 4ª divisão apenas do futebol brasileiro. São 14 pontos, mas nesse momento o Água Santa não está se classificando para as fases finais do Campeonato Paulista e depende ainda do final de semana. Pegando um recorte rápido aqui dos últimos jogos do Água Santa no Campeonato Paulista, o Água Santa vestiu a camisa, né? A última partida do Água Santa, pelo Campeonato Paulista aconteceu agora, neste último final de semana. O Água Santa, no caso, enfrentou a equipe do Novo Horizontino, saiu derrotado pelo placar de 1-0. Antes de enfrentar o Novo Horizontino, o Água Santa enfrentou o Inter de Limeira e venceu pelo placar de 2-1. Houve também aí durante esse período um empate contra a Portuguesa, uma vitória sobre o Ituano, o clube de Série B do Campeonato Brasileiro, uma derrota pelo placar de 3-0 para São Paulo, porém também uma vitória contra o Mirassol, mais um clube de Série B do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 2-1, e uma derrota para o Santos pelo placar de 1-0. Mas é uma equipe que vem conseguindo se ajustar e ontem conseguiu vencer a equipe da Chapecoense pelo placar de 2-1, e com a vitória se tornou aí o grande adversário do Vasco da Gama nessa fase final ainda não, né? Mas nessas fases preliminares aí da Copa do Brasil, apenas a segunda fase da competição. Voltando a repetir, né? Expectativa que o jogo aconteça novamente numa quarta-feira, novamente no mesmo horário, às 9h30 da noite, e essa partida aí, só para adiantar aos Cruz Maltinos, deve acontecer exatamente no dia 13 de março. A Copa do Brasil já marcou data para a sua segunda fase e será aí no meio da semana do dia 6, aliás, da semana aí, da segunda semana de março e também da terceira semana de março, ou seja, os jogos da Copa do Brasil acontecerão de primeiro momento nos dias 5, 6 e 7 e no segundo momento 12, 13 e 14. A expectativa é que o Vasco entre em campo exatamente nesse segundo momento, entre os dias 12, 13 e 14. Como o Vasco entrou em campo numa quarta-feira, ou aliás numa terça-feira, né, o Vasco realmente deve voltar a campo também para enfrentar a equipe do Chapecoense novamente, aliás, a equipe do Água Santa, novamente numa terça, aí no caso seria dia 12 de março. Só ficar de olho, ficar ligado para o adversário definido, Vasco da Gama e Água Santa. E só para te falar, ó, tá vendo a imagem que apareceu aqui a vocês? Na busca do Bi, essa imagem bem legal feita, essa imagem aí é lá da nossa página do Instagram, então você, torcedor vascaíno, que ainda não nos segue lá nas nossas redes sociais, nos siga aí, ajude o nosso crescimento, ajude o nosso canal, porque estamos quase chegando aí à marca dos 5 mil inscritos também por lá e contamos, é claro, muito com a presença de todos vocês. Porém, adversário definido, Vasco e Água Santa pela segunda fase
da Copa do Brasil. E falando em Copa do Brasil, a gente não pode deixar de falar aqui de bastidores da Vasco TV, pois ontem a Vasco TV divulgou os bastidores de arrepiar. E a gente, é claro, não pode deixar de passar aqui as falas antes e após os 90 minutos de jogo. O Emiliano Dias, como sempre, muito intenso no vestiário, forte nas suas palavras, animando esse elenco, o Medel encantado com o torcedor vascaíno. Tudo isso você verá agora nos bastidores da Vasco TV, passados aqui pelo nosso canal. Então, é claro, dê aí uma olhada, não perca. E se empolgue também com esse novo Vasco da Gama, que se mostra aí comandado por Ramon e Emiliano. Hoje adentro vai ser uma guerra, vão tentar fazer um jogo duro. A gente até sabe que tem a capacidade para jogar, mas hoje temos que ser um pouquinho mais homens que eles, porque nós a categoria la temos. Bota na cabeça que hoje vai ser luta, ligado sempre, mas hoje não podemos falhar. Como les dije el otro día, somos locales en todo Brasil, es un orgullo representar el escudo de Vasco, así que contento para la siguiente fase. Vamos Vasco, sí, es muy importante para los jugadores, para los hinchas, y vamos a luchar por los campeonatos y esperemos que le demos una alegría grande. Muito valor a esto porque fue muy duro. Fue el jogo más duro que a gente tocou enfrentar. Parabéns, lutaram para caralho, fueron hombres, era muito difícil aí. Mas aí lo más lindo, lo más bonito de todo este grupo, que se están acostumbrados a ganar, que a gente está acostumbrado a ganar. Aí por mais, sempre por mais. Vamos continuar por este caminho. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, realmente surreal o que nesse momento a gente vê dentro do nosso Vasco da Gama. É um outro Vasco, é um outro momento e de fato podemos sim sonhar com o bi. E hoje essa é a grande frase aí do torcedor Cruz Maltina, em busca do bi. Mas para ir atrás do bi, é preciso reforçar esse elenco. E é a partir daí que a gente vai falar sobre reforço. E eu quero falar aqui neste Acorda Vascão sobre um nome uruguaio que mexe com a torcida do Vasco. É o Narritan Michael Nandes Acosta, mais conhecido apenas como Narritan Nandes, jogador de 28 anos de idade, uruguaio, porém com dupla nacionalidade também italiana, natural aí de Punta del Este, 1,72 m, 53 partidas com a camisa da seleção italiana, atleta aí que, com a seleção, uruguaia, atleta que participou das Copa Américas de 19 e 21, participou da Copa do Mundo de 18, participou do Sul-Americano Sub-20 e da Copa do Mundo Sub-20 nos anos de 2015, um atleta muito envolvido aí com a seleção do seu país, jogador que foi comprado na temporada de 2019 e 2020 pelo valor de 16 milhões de reais pelo Cagliari junto ao Boca Juniors, trazendo para nossa moeda, só para você ter uma noção melhor do que estamos falando, valor próximo aí aos 80 milhões de reais. Narritan foi comprado por quase 80 milhões de reais pelo Cagliari na temporada de 2019-2020. Uma grande promessa do futebol sul-americano, que iniciou sua carreira no Peñarol, passou por Boca Juniors, ficou 3 temporadas vestindo a camisa do clube argentino, sendo o grande destaque do sistema de meio campo do clube, e chegou ao Cagliari e já está há 4 temporadas com a camisa do clube italiano. 5 temporadas, né? Melhor dizendo. Qual é a situação? O nome do Narritan já é um nome que vem sendo colocado à mesa do Vasco há muito tempo. É um meio-campo, um volante, né, um primeiro volante pegador, brigador, esse atleta aí que a gente tanto hoje sente falta, né, no nosso setor de meio-campo. O Vasco tem atletas de qualidade ali no meio de campo, como o próprio Pablo Galdamez, que é um segundo volante de muita qualidade. Tem o Matheus Carvalho, que é muito jovem, 21 anos, de fato ainda não está pronto, mas tem também a sua qualidade, mas falta um primeiro volante. Aí você pode até falar, Lucas, mas já se tem primeiro volante no elenco do Vasco. O Vasco hoje tem o Juan Esforça e tem o Zé Gabriel. Com todo o respeito do mundo, mas não se dá para confiar nesses dois jogadores. São dois bons jogadores. O Zé Gabriel é um jogador já um pouquinho mais maduro que o Esforça, porém o Esforça é uma grande promessa, tem tudo para se tornar um baita de um atleta, mas ainda é um nome que está em formação, não tem como contar com o Juan Esforça, e é um ponto até muito comentado por Ramon Dias. Não se dá para contar com um jogador como o Esforça de 22 anos de idade, é praticamente impossível, ilógico, irreal
contar com esse jogador. Ou seja, o Ramon batendo nessa tecla indica que o Vasco precisa trazer um reforço para a posição de primeiro volante. O Vasco não tem esse jogador no seu elenco. Esse atleta não era o Jair e muito menos o Paulinho. Não há um primeiro volante maduro, experiente dentro do elenco do Vasco da Gama. O Vasco precisa de um jogador para a posição. É um pedido pessoal de Ramon, um atleta para a posição de primeiro volante. E o Narritan é um nome que já vem sendo sondado pelo Vasco da Gama há muito tempo. Lá em janeiro desse ano, para ser até mais exato, no dia 10 de janeiro, a gente teve a informação que o Vasco conversou sim com o empresário do atleta para entender a situação do jogador. Além do Vasco Internacional, também conversou com o Narritan. Eu acho muito difícil nesse momento o Inter fechar com o atleta uruguaio, até porque o Inter fechou com o Fernando. O Inter contratou aí um pacotão de reforços para o seu setor de meio campo, então eu não vejo mais com muito sentido, né, o Internacional se interessar por mais um primeiro volante. Ou seja, acredito que nessa história o Internacional já saiu e abre aí cada vez mais espaço para o Vasco. O Narritan é um atleta que tem contrato sim com o Cagliari, porém um contrato curto, apenas até o meio do ano. Ele não vai renovar com o clube italiano, quer sair, quer respirar novos ares, e o Vasco da Gama sondou a situação. O próprio empresário do jogador confirmou sim que houve conversas com o Vasco da Gama pela contratação do atleta. E o que empolga ainda mais? Empolga o fato de que ontem uma página aí do Vasco da Gama nas redes sociais, a gente, é claro, vai apurar durante essa tarde de quinta-feira. A informação que temos de momento, né, é que parou em janeiro, mas ontem uma página das redes sociais trouxe uma informação que vai dar uma movimentada nos bastidores da colina histórica nessa quinta-feira. Essa página confirmou que Narritan voltou a estar nos bastidores do Vasco da Gama nesse momento. Volto a repetir, torcedor vascaíno, é um jogador que sempre esteve no radar da diretoria do Vasco da Gama, é um atleta que de fato interessa muito, é um jogador diferente, é um jogador que poderia ajudar muito esse setor de meio campo do Vasco, dar essa experiência, dar essa solidez defensiva, que hoje ainda não há. O Vasco é um clube defensivamente que vai muito bem, porém que falta esse primeiro volante mais experiente. Zé Gabriel é um bom jogador? É. Com esforço tem tudo para se tornar um grande jogador? Tem, mas ainda não é, inclusive. Então falta esse primeiro volante. O Narritan seria essa peça ideal para fechar, né, esse setor de meio campo. Imagina um meio campo composto por Narritan, Galdamez e Payet. Seria um dos melhores do futebol brasileiro. Um atleta de seleção uruguaia, um atleta de seleção chilena e um atleta de seleção francesa. Teríamos um meio campo estrelado. Então falta esse primeiro volante e o Narritan é o nome. Ontem a página aí trouxe, né, a informação que a comissão técnica do Vasco pediu aí a contratação do meia. Esse pedido já vem acontecendo desde janeiro, como a gente trouxe aqui a vocês, e é um jogador aí que está novamente no radar da diretoria. O atleta não estaria disposto a fechar aí, né, rescindir o contrato com o Cagliari, caso isso aconteça apenas mediante a pagamento de multa, pagamento aí da rescisão contratual, ou caso o Vasco consiga chegar a um acordo com o clube italiano. Ele vem sendo muito utilizado por lá, inclusive a última matéria aí da página do Cagliari, né, de um jornal italiano, até melhor dizendo, falando sobre o Narritan, rasga elogios ao jogador, para vocês não entenderem que o Narritan é um atleta que está sobrando no elenco, muito pelo contrário, é um jogador muito utilizado. Inclusive, a página diz assim, ó, garra, corsa e sorrise Nandes, e il padrone della faccia destra. Então, rasga elogios. O que significa essa frase? Corra e sorri. Narritan Nandes, no caso, é o mestre da direita. Então, rasgando elogios, né, ao jogador que vem dominando esse setor de meio campo do Cagliari. Para vocês terem noção, pegando um recorte rápido aqui do atleta, das últimas 2 temporadas, Narritan tem exatamente 57 partidas, 1 gol marcado, isso no caso recorte lá de janeiro, 7 assistências, 84 passes decisivos, 265 bolas recuperadas, 99 desarmes, 71 faltas cometidas e 82 sofridas, ou seja, um primeiro volante que tem mais faltas sofridas do que cometidas e 25% de acerto no passe. Se nós pegarmos o mapa de calor do Narritan, é exatamente esse que está aparecendo aí na imagem a vocês. Um mapa de calor nitidamente de um primeiro volante, porém que consegue preencher muito bem todos os espaços do campo. É esse tipo de jogador que hoje falta aí no elenco do Vasco, e no próprio Cagliari ele chegou a atuar muito mais de ala direita, né, de um lateral assim direito, do que mesmo um primeiro volante, mas consegue também fazer muito bem essa função. A gente vê um ponto muito forte, né, vermelho ali no lado direito do campo, que era a posição onde ele vinha atuando no Cagliari, mas a gente também vê pontos amarelos aí ao longo do redor ali do sistema ofensivo, do lado esquerdo do campo, do sistema defensivo, quando ele atuava de primeiro volante
nitidamente é um jogador aí que, através dos pontinhos amarelos que a gente vê do mapa de calor, pisa muito em todos os setores das 4 linhas. Um nome forte, um nome que muda aí esse nível do elenco, e um nome que, é claro, o Vasco da Gama se interessa. Se vai dar negócio ou não, veremos as cenas dos próximos capítulos. A gente vai ficar ligado e fará questão de trazer tudo a vocês. Ficamos por aqui agora. Este foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira. Voltaremos, é claro, à tarde com Fala Gigante, à noite também com Boa Noite Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Do que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.